Rapaziada, definitivamente Filipe Luís não bate bem, viu? Olha só essa informação que saiu diretamente de Quito. O Flamengo está no Equador para enfrentar a LDU. Jogo pela Libertadores hoje às 7 horas da noite, 19 horas, horário de Brasília. Se inscreva, acione o sino, deixa o like. Embora que para esse corte do Sport Center que eu separei aqui. O Center tá lotado, a gente começa falando de Conmebol Libertadores, porque o Flamengo entra em campo com transmissão da ESPN. E para isso eu também chamo o Mendel Bidlovski para atualizar tudo do lado do rubro-negro. Bora lá então. Bom dia, Mari, bom dia a todos. O Flamengo entra em campo hoje aqui em Quito, no Equador, contra a LDU, jogo pela Conmebol Libertadores, 7 horas da noite, transmissão ao vivo da ESPN e do Disney Plus. Jogo fundamental para o Flamengo, que perdeu a última partida na Libertadores para o Central Córdoba, jogando em casa. Flamengo, terceiro colocado no grupo C, fora da zona de classificação, enfrentando a LDU, que é a líder do grupo. O Flamengo fez um treino ontem no estádio do Independiente Del Valle para sentir os efeitos da velocidade da bola na altitude. Quito fica a 2.850 metros acima do nível do mar. Pela questão da altitude, dois jogadores que sentem bastante os efeitos jogando na altitude não viajaram para o Equador, o Alan e o De La Cruz. Além deles, o Alexandro, com edema na coxa, está cortado da partida. O Ayrton Lucas deve seguir na lateral esquerda. Ele sentiu dores na partida contra o Vasco, empate por 0-0, mas foram apenas câimbras do jogador que deve estar em campo na partida contra a LDU. O Flamengo pode ter mudanças, vem uma sequência forte, né? 4 jogos em 9 dias. Além disso, o técnico Filipe Luís usou força máxima na partida contra o Vasco, então podemos ter mudanças na partida contra a LDU. Flamengo e LDU já se enfrentaram 4 vezes em Conmebol Libertadores, 2 vitórias do Flamengo, um empate, uma derrota. Em 2021 foi a última vez que o Flamengo jogou contra a LDU aqui no Equador. Vitória por 3-2, hoje o técnico Filipe Luís jogava naquela equipe, assim como o Arrascaeta, o Bruno Henrique, que fez um dos gols da vitória, o Gabigol fez os outros 2 gols. Contra equatorianos na Libertadores, o Flamengo tem vantagem, foram 20 jogos com 14 vitórias do Flamengo, 1 empate e 5 derrotas. Na Libertadores de 2012, o Flamengo foi eliminado pelo equatoriano Emelec na fase de grupos. Voltou a enfrentar o Emelec da Libertadores de 2019, nas oitavas de final. Todo mundo lembra, começo de trabalho do Jorge Jesus. A decisão foi para os pênaltis, o Flamengo avançou na campanha para o título. Flamengo que entra em campo contra a LDU, que é dirigida pelo Pablo Vitamina Sánchez, que conhece bem o Flamengo. Na Libertadores do ano passado dirigia o Palestino, que enfrentou o Flamengo 2 vezes na fase de grupos, uma vitória do Flamengo e também uma derrota. E tem o Alex Arce como grande destaque, ele que tem feito muitos gols, fez 2 gols contra o Deportivo Táchira, 3 assistências na última partida da LDU, vitória por 3-1 contra o Aucas. Ele que é conhecido como o Haaland paraguaio, jogador perigoso. Então, reforçando o convite, hoje, 7 horas da noite, transmissão da ESPN e Disney Plus, LDU e Flamengo, Conmebol Libertadores. Perfeito, Mendel, o convite feito, então o Fã do Esporte vai acompanhar, tá aqui na nossa tela também, reforçando esse convite. É um jogo difícil nos contextos mais difíceis, né, Jailson? Sim. Fora de casa, altitude, LDU e vindo de uma derrota no Maracanã. O Flamengo vai precisar vencer esse jogo. Vai precisar vencer algum jogo fora de casa, porque perde pro Central Córdoba dentro do Maracanã, então na conta que a gente faz, né, ali de Libertadores, vai precisar vencer algum jogo fora de casa. E hoje é um cenário complicado, sim, por conta da altitude, como você falou, LDU líder, mas pegando o gancho do Mendel, né, que citou ali o Alex Arce, De La Cruz, o Quinones, os 2 laterais, Ramírez, são os jogadores mais perigosos dessa equipe da LDU. E quando começa o jogo, na altitude, já vão estando de fora da área. Logo no início do jogo, justamente porque a equipe adversária, no caso hoje o Flamengo, não está acostumada com a altitude. Então, estava até o Mendel falando em relação à lateral esquerda, porque está sem o Alexandro, que é um jogador que poucas vezes faz jogo ruim. Geralmente faz jogo nota 6 para cima. Uma regularidade impressionante. E o Ayrton Lucas não é tão bom defensivamente, não entrega tanto defensivamente. Então eu não me surpreenderia, por exemplo, se fosse o Varela, improvisado na lateral esquerda, justamente porque entrega um pouco mais defensivamente do que o Ayrton Lucas. Como que tem que ser o comportamento do Flamengo nesse jogo, Mari?
Eu acho que é muito do que a gente avalia dos times brasileiros, né? Quando vão para altitude. Essa questão de você dosar muito o fôlego. A gente teve o caso do Bahia, que foi quase que uma exceção contra o The Strongest, né? Começando a partida já marcando alto, pressionando. O Bahia, ele de fato elevou um pouco o nível, né, de competitividade na altitude, ele conseguiu isso. Mas o Flamengo na temporada passada também, né? Acho que ele conseguiu dosar muito bem isso, fez uma partida excelente do Gerson na temporada passada. Então acho que tem no Felipe Luiz, o cara que já experimentou isso, e agora como treinador, um elenco muito experiente, que também já passou por essas situações. Então acho que você entender... O adversário vai finalizar muito, é o que eles fazem. O famoso testar o goleiro, exatamente, né? Contra o Táchira agora, mais de 20 finalizações, quase não dá oportunidade para o adversário, isso é claro, mas acho que o Flamengo mentalmente é um time muito preparado, justamente por isso, para entender o momento certo de, nessa uma bola, aproveitar. E aproveitar. Mesmo, tem esse ponto, mas mesmo vindo de um empate também no Clássico, essa coisa do mental forte não muda de um jogo pro outro. Não, porque é claro que seria muito leviano da gente imaginar que o Felipe Luiz não passaria por essas situações dirigindo o Flamengo. Vitórias, ainda não tinha perdido na temporada, perde em casa em Libertadores, que não é legal, empata com o Vasco, mas eu acho que ainda assim, né, faz parte do processo. A gente vai conversar mais sobre o Flamengo e toda essa... O Flamengo entra em campo com transmissão da ESPN na Libertadores contra a LDU. Mendel, conta pra gente tudo aí da preparação, tudo certo pro jogo? Bom dia pra você. Bom dia, Mari, bom dia a todos. O Flamengo entra em campo hoje aqui em Quito, no Equador, contra a LDU, jogo pela Conmebol Libertadores, 7 horas da noite, transmissão ao vivo da ESPN e do Disney Plus. Jogo fundamental para o Flamengo, que perdeu a última partida na Libertadores para o Central Córdoba, jogando em casa. Flamengo, terceiro colocado no grupo C, fora da zona de classificação, enfrentando a LDU, que é a líder do grupo. O Flamengo fez um treino ontem no estádio do Independiente Del Valle para sentir os efeitos da velocidade da bola na altitude. Quito fica a 2.850 metros acima do nível do mar. Pela questão da altitude, dois jogadores que sentem bastante os efeitos jogando na altitude não viajaram para o Equador, o Alan e o De La Cruz. Além deles, o Alexandro, com edema na coxa, está cortado da partida. O Ayrton Lucas deve seguir na lateral esquerda. Ele sentiu dores na partida contra o Vasco, empate por 0-0, mas foram apenas câimbras do jogador que deve estar em campo na partida contra a LDU. O Flamengo pode ter mudanças, vem uma sequência forte, né? 4 jogos em 9 dias. Além disso, o técnico Felipe Luiz usou força máxima na partida contra o Vasco, então podemos ter mudanças na partida contra a LDU. Flamengo e LDU já se enfrentaram 4 vezes em Conmebol Libertadores, 2 vitórias do Flamengo, um empate, uma derrota. Em 2021 foi a última vez que o Flamengo jogou contra a LDU aqui no Equador. Vitória por 3-2, hoje o técnico Felipe Luiz jogava naquela equipe, assim como o Arrascaeta, o Bruno Henrique, que fez um dos gols da vitória, o Gabigol fez os outros 2 gols. Contra equatorianos na Libertadores, o Flamengo tem vantagem, foram 20 jogos com 14 vitórias do Flamengo, 1 empate e 5 derrotas. Na Libertadores de 2012, o Flamengo foi eliminado pelo equatoriano Emelec na fase de grupos. Voltou a enfrentar o Emelec da Libertadores de 2019, nas oitavas de final. Todo mundo lembra, começo de trabalho do Jorge Jesus. A decisão foi para os pênaltis, o Flamengo avançou na campanha para o título. Flamengo que entra em campo contra a LDU, que é dirigida pelo Pablo Vitamina Sánchez, que conhece bem o Flamengo. Na Libertadores do ano passado dirigia o Palestino, que enfrentou o Flamengo 2 vezes na fase de grupos, uma vitória do Flamengo e também uma derrota. E tem o Alex Arce como grande destaque, ele que tem feito muitos gols, fez 2 gols contra o Deportivo Táchira, 3 assistências na última partida da LDU, vitória por 3-1 contra o Aucas. Ele que é conhecido como o Haaland paraguaio, jogador perigoso. Então, reforçando o convite, hoje, 7 horas da noite, transmissão da ESPN e Disney Plus, LDU e Flamengo, Conmebol Libertadores. Mendel, fica com a gente aqui no papo e até desenhando esse histórico de Flamengo e LDU, a gente tem aqui na tela, então, retomando, desde 2019, é tipo o Palmeiras e Cerro, que a gente fala que tem toda a Libertadores, tem Flamengo e LDU também. Em 2019, o 3-1 e depois 2-1, em 2021, 3-2 para o Flamengo, e depois o 2-2, ou seja, em 2021 consegue o resultado também, todos os jogos ali pela Libertadores, mas consegue o resultado fora de casa.
A gente brinca aqui, né, Jailson, como as coisas mudam muito no Flamengo, porque a exigência é sempre de um resultado muito alto, não só do resultado, é a performance como um todo. O que o jogo do Vasco afeta para o jogo da Libertadores ou são coisas separadas no Flamengo? Não são coisas separadas, tanto que depois de lá que poupou alguns jogadores contra o Central Córdoba, a torcida já veio em cima, justamente cobrando essa questão de preferência por competição, de que a gente vai jogar com os titulares aqui, vai jogar... Não tem como. Tanto que o Boto já falou, não, a gente não tem essa de preferência não, a gente vai tentar brigar em todas as frentes. E é isso, acredito assim, empate com o Vasco, tudo bem que é o rival, mas o Flamengo criou lá diversas oportunidades e novamente não conseguiu fazer o gol, né? Não conseguiu marcar. Léo Jardim foi um absurdo. Oi? Léo Jardim foi um absurdo. Não, exatamente, foi um jogo espetacular do Léo Jardim, mas tem tido já, é um problema recorrente, né? A gente já vem falando isso aqui há algum tempo. O Flamengo tem conseguido criar algumas oportunidades, mas às vezes ali a bola não está entrando. Enfim, acho que é uma questão ali, pelo menos está criando, né? Acho que é questão mais de finalização ali da forma correta, um pouco mais de tranquilidade na hora do gol. Mas a pergunta, respondendo, eu acho que, assim, tendo em vista o que o Flamengo perdeu o jogo para o Central Córdoba na Libertadores dentro de casa, eu acho que é esse jogo que tem que estar na memória. É mais sobre ele do que sobre o jogo contra o Vasco? É mais sobre ele do que o jogo contra o Vasco, sim. Porque tá bom, empatou, tudo bem, obviamente não era o resultado que a torcida queria, mas empatou o clássico, ok, foi. Mas a derrota para o Central Córdoba em casa, eu acho que tem que pesar no jogo de hoje. E tem que pesar no sentido, a gente tem que, no mínimo empatar. Já nem sei se o empate é um bom negócio, tendo em vista que você perdeu dentro de casa. Então, realmente, o Flamengo tem que ir no jogo de hoje, já pensando em classificação, pensando na vitória. Por isso que eu te perguntei, Mari, na nossa primeira conversa, sobre o comportamento do Flamengo. Porque você lembrou muito bem do Bahia, de como foi para um jogo mais ousado. O que a gente pode esperar de estratégia do Felipe Luiz? O Flamengo não precisa, por necessitar do resultado, também de ter um comportamento diferente? Talvez essa passividade pode ser negativa até para a paciência do torcedor? É um jogo inteligente, né? Um jogo inteligente. Quando eu relembrei, inclusive, a postura do Flamengo contra o Bolívar na temporada passada, que já era mata-mata, e o Flamengo faz um jogo muito ruim no Maracanã, né? Vence por 2-0, aquele gol quase que no fim do Léo Pereira, mas foi um jogo muito ruim, ainda com o Tite, e lá, mesmo perdendo por 1-0 do Bolívar, fez um jogo interessante. O Rossi foi muito bem, inclusive, naquela partida. Eu acho que é um jogo inteligente, tem que ter inteligência... para saber dosar de fato isso, os 90 minutos. Eu acho que a parte da mobilização, o Felipe Luiz é muito bom. Não só da mobilização, né? Não quero colocar ele só nessa caixinha, mas pegando um pouco do que aconteceu na temporada passada. Vejo ele como muito bom, por isso que para mim não afeta o resultado contra o Vasco. Do outro lado, né, do rival, tinha um time que precisava urgentemente dar uma resposta e o empate para o Vasco foi muito bom. Então acho que esse jogo de inteligência é justamente você entender o momento certo de você subir a pressão, de você baixar um pouquinho, de você encontrar os espaços pelos lados, porque o contra-ataque ele é muito oferecido, né, nesse tipo de partida, mas ele é tão perigoso quanto, porque é aí que você se cansa se você insistentemente fica só apostando nos contra-ataques. Mas para mim o crucial é justamente isso, criou oportunidades, precisa aproveitar. Assim, não dá para você, contra o Vasco, 17 finalizações, 7 no alvo, você não vai ter esse volume todo. Mas você vai precisar reduzir essa diferença do aproveitamento para as chances criadas. Então, o Flamengo hoje ele precisa aproveitar as chances que criar. Tem uma situação que eu acho que vale a gente falar aqui, que a gente sempre tenta trazer aqui no Sport Center, principalmente quando é pré-jogo. A LDU, estava falando ali na primeira hora, ataca muito por fora. Muitos alas, o Quiones, como eu falei, pelo lado esquerdo. O De La Cruz, né? O De La Cruz da LDU vai jogar. Também ataca muito pela ponta. Os dois jogadores na ala também atacam muito. Então, hoje, provavelmente, é um jogo que a gente vai ver o Wesley um pouco mais preso. O Wesley vai precisar defender mais do que atacar. É isso que eu estou querendo dizer. Por isso que eu citei a questão do Varela. O Varela já fez bons jogos pelo lado esquerdo e, defensivamente, o Varela é mais seguro do que o Ayrton Lucas. Só que tem uma situação que eu acho que vale a pena a gente dizer, que, por exemplo, hoje o De La Cruz não joga, porque tem as questões lá com a altitude. O do Flamengo. O do Flamengo, né? O De La Cruz do Flamengo, isso. O De La Cruz do Flamengo não joga porque tem as questões com a altitude. Então, por exemplo, você já perde o segundo volante que está encaixado com o Pulgar. O Gerson provavelmente vai sair da meia direita, que é o que ele vem fazendo, para jogar ao lado do Pulgar.
O que muda no Flamengo isso? É exatamente esse ponto para mim, porque o Flamengo, quando ele joga com o quarteto ali, o titular, Pulgar, De La Cruz, Gerson e o Arrascaeta, tende a dominar o meio-campo. Com isso, tende a ter um pouco mais de posse de bola. E a Mari estava dizendo em questão de jogo inteligente, ainda mais na altitude contra, é importante você ter a bola, que você vai se defender com a bola e você vai impedir que seu adversário consiga dar aquela velocidade, aquela dinâmica, que é o que eles querem fazer. Justamente por conta dessa questão do adversário não estar acostumado com a altitude. Então, acho que essa vai ser a diferença. O Flamengo, se entrar novamente, por exemplo, num 4-2-4, que foi feito quando estava sem o Arrascaeta, sem os outros jogadores, sem o Gerson também, sem o Arrascaeta e o Gerson. Que aí estava o De La Cruz e o Pulgar fazendo o meio, e os jogadores mais de ataque fazendo as alas. Acho que pode ser um ponto assim. Pode ter a questão do contra-ataque, como a Mari Pereira falou, em relação a você explorar, só que aí pode ficar pouco com a bola. E aí você tende a sofrer mais, porque o adversário vai ter mais a bola e vai ter aquela questão de empurrar o Flamengo para trás. Então, acho que hoje seria um jogo bom para você, por exemplo, ter o De La Cruz já não tem, ok, mas você ter pelo menos o Arrascaeta junto com o Gerson para tentar dosar e ficar um pouco mais maior, com a bola. Né? O Tátira, das vezes que chegou e tentou forçar, ele deu lá na altitude, foi muito do lado do De La Cruz deles, que é o lado direito, justamente porque ele apoia muito. Então, o lado esquerdo do ataque do Tátira forçou muito, porque o De La Cruz avançava, o zagueiro pela direita fechava para cobrir o espaço dele, e ali pode ser uma boa desse primeiro atacante. Entre as linhas do Entre as linhas do lateral e o zagueiro. A cobertura errada do zagueiro. Exatamente. O zagueiro então, vai sair para cobrir esse primeiro atacante da profundidade do Flamengo, ele pode ser muito importante. E com esses dois jogadores que entendem muito do jogo, né, de leitura, Arrascaeta e Gerson, esse passe de fato pode entrar. Porque aí pode entrar nessa conversa. Eu sou muito cautelosa com altitude, né? Porque aí você vai ter o Michael, que é um cara para aproveitar uma velocidade. O Plata. Que vem bem, Plata. Que vem bem. E o Bruno Henrique como esse centroavante, mas também que na velocidade aproveita. Exatamente. Mas é isso. Nesse tipo de jogo, 1, 2, 3, 4 piques, tem que estar pelo menos 2-0, não é o Pix que a gente gosta não, tá? É o pique de sair correndo. Porque depois é difícil você exigir jogar no contra-ataque na altitude, Jailson. Eu não consegui ver, eu até recebi aqui no grupo, eu não consegui ver de quem é a informação, mas estava rolando uma conversa, depois se quiser ver, do Arrascaeta. Do Arrascaeta também entrar nessa questão de ser poupado. Eu não consegui ver qual colega que deu a informação, senão falaria aqui, óbvio, mas se você puder buscar aí. Vou buscar. Mas hoje pode ser um jogo importante também para o Bruno Henrique, porque se entrar nessa questão da LDU empurrar o Flamengo para trás, tem a questão de estar em casa, altitude, querer, enfim, demonstrar lá para os torcedores, a gente está querendo o jogo e empurrar o Flamengo para trás. O Bruno Henrique, que ele é um cara que sempre foi ponta e não atacante mesmo centralizado, vai ter campo para ele correr. Então, mesmo que ele jogue centralizado, que tem essa questão dessa dificuldade dele jogar de costas, porque ele não é o pivô. Isso é nítido. O Bruno Henrique nunca foi pivô. Então, ele tendo um pouco mais de campo para correr, pode ser um jogo bom para o Flamengo justamente explorar. Só que, para o Bruno Henrique correr, a bola tem que chegar. Exatamente, e com qualidade. E aí, com qualidade. Por isso que eu acho que seria essencial a Arrascaeta conseguisse jogar, o Gerson conseguisse jogar também essa partida. Porque, não, para mim, né, aí é a minha opinião, não adianta ser só correria. Você vai entrar novamente, para mim, no 4-2-4. Tá, então, nação imprensa repercutindo as informações do Flamengo. O Flamengo já trabalha com algumas certezas de que Vitor Hugo estará de volta ao Ninho do Urubu. Isso porque o clube europeu, onde ele está emprestado, optou por não exercer aí a cláusula de compra fixada em 6 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do jogador. E após o retorno, a comissão técnica vai liberar aí o meio-campista para ser emprestado novamente, porque não se encaixa no modelo de jogo atual. Quanto a Carlos Alcaraz, a diretoria do Flamengo ainda aguarda uma definição por parte do Everton da Inglaterra. O Vitor Hugo está emprestado para um clube turco mas está com direitos ao Everton também. Ele foi negociado junto com o Alcaraz, tá? O Flamengo já tem certeza sobre o Vitor Hugo e aguarda aí ao Everton da Inglaterra em relação ao Alcaraz. Então o Flamengo pode ter de volta aí os dois jogadores, caso o Alcaraz não cumpra os objetivos contratuais, né? Não sejam atingidos aí, a cláusula de compra, de obrigação de compra não será ativada. O Flamengo pode ter esses dois jogadores aí muito em breve retornando ao Flamengo.
Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, aciona o sino, deixa o seu like e até o próximo vídeo.